Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está nos assistindo, né? Meu nome é Marcos Teodoro, estamos começando mais um Pode Estudar. E hoje a gente está com a presença aqui da Maria Clara, Oi, uma gente, membra tudo já bem? fixa da nossa mesa, né? Vocês já conhecem ela bem. E hoje a gente está, né, Maria Clara? A gente está bem hoje de novo, né? A gente tá super bem A nesse gente, podcast, não, a ó. gente só subindo de nível a cada dia. Graças a Deus, né, Graças a Marcão? Deus. Hoje a gente está aqui com a Jocely. Ela é do grupo PI, né? Da empresa NTix, desculpa. E ela hoje veio aqui para a gente conversar sobre esse projeto. Que é um projeto incrível, assim, da empresa que ela trabalha, né? Que é PI, né? Empreendedorismo é arte. Tudo bem, Jocely? Tudo bem, tudo ótimo. Um prazer estar aqui com vocês. Então, Jocely, o que você faz lá na NTix? Eu comecei como ajudante, né? Uhum. Ajudando, no caso, o professor. E agora eu também estou como educadora. Como educadora da Isso, da empresa. Entendi. Muito legal. Gente, a gente vai falar um pouco mais agora aqui sobre esse projeto que é incrível, assim, que o nosso podcast vai estar participando, né? Com fé em Deus, né, Maria Clara? Cortando um pouquinho seu áudio aqui, gente, vou dar um bronquinho no Marcão. Cadê o Instagram do podcast do seu celular? Muito obrigado, tá? Por cortar minha vibe, negociar. Não tem. Ah, então pode fazer pelo Instagram Não dele. tem. A Maria Clara, ela rouba todas as coisas, assim, e monopoliza o controle do podcast. Então não tem uma senha de nada, pessoal. Só pra vocês terem ideia. Eu tenho ele no meu celular e E eu não somente tenho. no meu celular E eu ele não está. tenho, No né? celular da dona Emily. Eu não Pode tenho voltar acesso pro a nada. sofá. Não. Muito obrigada. Muito obrigado. Agora nem lembro do que eu tava falando, né? Mas é assim mesmo, podcast é assim, é ação o tempo todo. Muito bom. Desculpa, gente, desculpa, eu espero que não tenha explodido o áudio aí. Ai, Mas Jesus. um dos dias mais importantes aqui no nosso podcast, eu inventei de ficar gripado. Então, voltando aqui para falar sobre o projeto, o que é esse projeto? O que ele é? O projeto PIE é um projeto que fala sobre empreendedorismo nas escolas. O projeto ele está acontecendo tanto aqui em Barra do Garças, Confresa, Cuiabá, em Água Boa já aconteceu e Campinápolis. O PIE, como eu falei, né, é um programa de empreendedorismo, aonde visa, né, tem como objetivo estimular mesmo as crianças, né, os adolescentes a montar o seu próprio negócio, a ter a sua própria fonte de renda. Isso é muito interessante. A gente vem assim de uma geração que a geração anterior ela era muito focada no trabalho público, né? Então sempre ela era ligado assim, então a pessoa que passa em um concurso público que tá bem de vida, né? De restante Exatamente. não tá tão bem assim. E é interessante ver esse tipo de projeto porque ele está influenciando e incentivando uma área muito interessante, que é a área privada, né? Exatamente. E assim, ajudar a criança a entender que ela pode fazer essas coisas, às vezes é tão importante quanto ensinar elas a fazer. Porque às vezes o menino está aqui na escola e ele não sabe que ele pode, por exemplo, fazer alguma coisa para melhorar a situação dele, ou quando ele crescer ele pode criar uma empresa ou algo do tipo. É tão distante dele que aproximar esse tipo de trabalho, aproximar ele desse mundo é muito interessante, é muito importante, né? Com certeza, com certeza. Inclusive, nas oficinas que, né, fizemos aqui na escola, no Filinto Miller, em Barra do Garças, já se tem bastante alunos, até acredito do senhor, que já empreendem, Já viu? empreendem, Já, já já. fazem alguma Tenho, coisa, né? hoje mesmo, de manhã, tem uma que tem uma empresa de Alfajor, Camila. alfajor, a Mila, né? isso. Camila. Então, assim, é isso. Né? E além disso, nessa questão voltando à questão do programa de empreendedorismo, de inovação e empreendedorismo, que é o PIE, ele também visa a questão da sustentabilidade, tá? Uhum.
não só o lucro, mas também a inovação e a sustentabilidade, que também devem andar juntos quanto a sua empresa, quanto à empresa, né? Eu acho que essas duas palavras acho que são as palavras-chave para qualquer empresa hoje em dia, né? Que é Isso, sustentabilidade e sustentabilidade. inovação, Sim. né? E é Isso é isso que as muito interessante. patrocinadores que está trazendo aqui, que é a Case Construction e a CNH E a CNH do céu. Industrial, que no caso, se preocupam, entendeu? Sim, sim, sim. Exatamente isso. É muito interessante, porque, por exemplo, a gente tem esse projeto aqui na escola, que é o podcast, e assim, às vezes as pessoas não param para pensar o porquê disso acontecer, alguma coisa assim. Por que Exatamente isso dá isso. trabalho? E o porquê isso dá tanto trabalho, né? A gente aqui no podcast, ele funciona mais ou menos como uma empresa, sabe? Por Sim, exemplo, a gente tem, cada membro do podcast tem uma função, né? Como se fosse Tem a chefe que dá tem a, esporro, tem a chefe, né? no caso tem a líder, né? Que é a E Maria o Clara. gestor, que né? faz a pessoa chorar. As pessoas pensam assim, nossa, ele é professor, ele que organiza tudo, ele que briga com os alunos, mas pelo contrário, quem dá esporro, quem briga com o pessoal aqui, ó. Esses dias atrás, você acredita que ela chamou um por um aqui dentro da sala do podcast pra dar bronca? Os meninos concordando. Os meninos aqui atrás da câmera tá tudo concordando comigo, porque é Gente, verdade. não é assim. Então a Maria Clara, ela é como se fosse a nossa líder mesmo, ela que organiza tudo, assim, e ela ocupa mais de uma função, porque ela também cuida da nossa agenda, ela esquematiza como tudo vai acontecer, né? E a gente tem o Kaique e o Caleb, Caleb. que cuidam da parte do TI, e o Caleb também cuida da parte da edição, né? Então eles montam os equipamentos, eles fazem todo esse processo, né? Sim. E o Caleb também edita os episódios depois, né? E também tem a Emily, que também É, a gente só tem os cuida. três agora. Que a gente só tem os três agora, né? Que tá. Porque antes eu expulsei os todos, o resto eu expulsei todos. Então, porque é bom, porque assim, vai fazendo essa atividade dos alunos e eles vão aprendendo, vão entrando, vão saindo e vão Eles, no aprendendo. começo, eles não sabiam o que era isso, tipo, o Kaique mesmo. Eu peguei só por, tipo assim, Maria Clara me tirou da sala porque a sala tá chata. Nossa, não Falar, fala isso. vou E eles tirar. aprenderam essas funções, essas atividades Aprendendo Aprenderam aqui, aqui aqui, mesmo. no aqui. Tipo podcast. assim, eu não Interessante, muito sabia de bom. nada, Marcão me ensinou, aprendi e passei pra eles. Certo. Aí quando eu não sabia de alguma coisa, ou eu ia no Marcão ou na Amânia, porque ninguém tem Trabalho em coragem. equipe, né? É É, um trabalho em equipe, porque assim, vão aprendendo e vão participando e tudo mais, porque assim, vai tendo essa rotatividade, então todo mundo vai aprendendo, né? Porque assim, não é só a questão, por exemplo, como professor de língua portuguesa, eu me preocupo muito em trabalhar com essa parte do texto, em trabalhar com essa parte realmente Kaique, dessa questão, né? Mas também trabalhar essa parte do empreendedorismo, trabalhar essa parte também da edição, do TI. Porque, por exemplo, eu tenho certeza que a NNix, que a NTix, que a NTix, que a Case Industrial, que a SNH Construction, todas elas têm trabalho para achar profissional de TI, né? Porque hoje em dia no mercado está muito em falta esse profissional, É verdade. Não, isso é uma verdade, com né? certeza. Então, Não. assim, esses alunos, eles aproximando, eles entendendo que eles podem fazer certas coisas, que eles não precisam, por exemplo, ficar fixo nas ideias, ou só, por exemplo, fixo, não, eu tenho que ser médico, ou eu tenho que ser advogado, ou eu tenho que ser alguma coisa. Eles podem ser isso, se eles Não, quiserem. e são profissões inovadoras do futuro, né, gente? São profissões do futuro, né? Aliás, não só do futuro, do presente Do já, né? presente Do já, né? presente. Então, assim, é muito engraçado. Mas, assim, na sua vida, Juscelia, o empreendedorismo foi importante? Sim, com certeza. Eu vim de uma família que meus. Vamos colocar não só dos meus pais, vamos falar de tios e tudo. Aham, Que eles foram feirantes aqui em Barra do Garça há sim. muitos anos mesmo. Tem um tio que foi 30 anos feirante. E querendo ou não, você vê, você vai participando, você vai aprendendo. você vai aprender e aquilo vai te Sim. estimulando. Com certeza. E com isso, eu montei uma pequena lanchonete com 20 e poucos anos com a minha irmã, em uma cidade aqui em Goiás, né, em Rio Verde.
eu tive um pequeno comércio, sempre empreendi na questão de vender algo. Eu fiz uma faculdade, e a faculdade, a maior parte dela, porque você sabe que toma-se muito tempo quando Muito você vai, tempo. Você fez o né? quê? O Direito? estágio, isso, eu me formei em direito. E isso, a gente acaba. Você tem que fazer algo. Às vezes você vai trabalhar ah, no comércio em si, além dos horários que não batem com a sua faculdade, né, e tudo, atrapalha até, o que que acontece? Você tem um ganho que não é tão Não é satisfatório. tão satisfatório, que é naquilo que você imaginava, né? Exatamente. E no final Sim. do mês acaba, né, você tá ali ainda tendo que cumprir horário, e tudo. Não que você como empreendedor não tenha que fazer isso, né, em hipótese alguma, mas o que que eu vi, né? É melhor eu tentei, eu Mas conciliava, você pode entendeu? fazer o seu horário, né? Fazia o meu horário, entendeu? E também Ai, gente, conseguia quero ser empreendedora agora. Quero fazer meu horário. fazer o horário e também conseguia, né, levar, conseguir, tanto que consegui me formar, Uhum, né, levar a faculdade, fazer a entendi. faculdade, graças Conseguiu a Deus. completar a faculdade, Consegui, né? consegui. Muito legal, muito legal. Assim, é muito bom porque assim você se segura, né? E tem aquela coisa da segurança, né? Nossa, pelo menos eu terminei, pelo menos eu concluí e tudo mais. Mas mesmo assim você consegue trabalhar com outras coisas, né? Isso, e o mercado de trabalho mudou-se Desculpa, Gisele. muito, né? Pessoal, esse é o sino é, Pro recreio pro das recreio. criancinhas. Então vocês vão ver um corte aqui agora do podcast, tá bom? Mas depois que você bater de novo, a gente volta e pra vocês não é como se não tivesse acontecido nada, tá? É, voltando aqui, o legal é isso, Jocely, Sim, porque a gente aqui na escola, eu acho que esse é o único podcast que funciona dentro de uma escola, porque aí a gente tem que se adaptar ao ritmo da escola. Então, se atrasou o começo do negócio por algum problema técnico e o recreio começou, a gente tem que parar, porque não dá para gravar nada enquanto o recreio tá acontecendo. eu percebi. É criança correndo, Já gritando, era pra ter colocado o resto desses negócios aqui. Só o que isolamento acústico, né? Mas acho que mesmo assim, quando colocar o isolamento acústico, não vai ter mesmo como, assim, gente, porque as crianças gritam muito. Não tem como. que não dá para segurar 300 Nem de crianças. manhã, quando a Sim, gente sim. grava de manhã, não tem como continuar. E olha que é só adolescente de manhã, e parece que é Mas adolescente é pior. pior ainda. Mas, Gisele, Sim, vamos continuar falando então, assim, porque você estava falando sobre a sua vida e como você hoje em dia, às vezes você não consegue só ter uma fonte de renda, né? Você isso. tem que, às vezes, diversificar a forma de você ganhar dinheiro, né? Porque essa constante evolução tecnológica e tudo mais. E um dos trabalhos que o Pi faz é apresentar essa criatividade, né? Apresentar essa inovação para a criança, para o adolescente, para ele começar a ter ideia de como inovar, como trabalhar essa criatividade, É né? fácil ser uma Exatamente. empreendedora? Ser fácil? É. Fácil não é, mas não é impossível. Desde que você tenha foco, determinação, que você tenha aquele objetivo, que você não desista, porque obstáculos tem. Uhum, E não só como empreendedor, na vida, né, da gente Com normal, certeza. tem obstáculos, tem dificuldades, entendeu? Mas você tem que ter aquele foco mesmo, aquela disciplina, aquele acho que objetivo eu não de vou dar certo chegar ser uma empreendedora. Dá certo, sim. assim. É, é, Então, assim, mas assim, um dos pontos importantes é a criatividade, né? Sim, um dos pontos importantíssimos é a criatividade, né? É usar as ideias, Uhum. né? E inovar elas, trazer Conhecimento? conhecimento, exatamente, e Melhorias. melhorias, né? Beneficiando, né? Uhum. Pessoas, comunidade, o meio ambiente. E é isso que nas oficinas do PIA também se trabalha. Sim, porque é importante pensar no lucro, né? É importante entender que talvez aquilo ali seja você está fazendo para você se sustentar sua família, mas também é importante pensar nos outros também, né? Pensar nos outros. Pensar na sua comunidade, pensar em fazer algo
para vocês, né? Exatamente, em benefício, em E melhorias. principalmente pensar na sustentabilidade hoje em dia, né? Porque a gente vê com essas grandes mudanças climáticas, né? E isso, pensar em empresas que vão conseguir não só, acho que não só beneficiar porque hoje em dia a gente pensava assim, que a gente ia conviver, né? Hoje em dia não basta mais só conviver com o meio ambiente, a gente tem que Não, beneficiar o meio ambiente também, tem que né? beneficiar, tem que preservar mesmo, porque os recursos são esgotáveis. Eles não são É, inesgotáveis. é uma coisa importante a gente se pensar, né? É, os recursos são esgotáveis, né? Isso, são, Se a gente, por né? Pode exemplo, postar. usar todo o petróleo do mundo, se a gente usar todo o petróleo do mundo, ele vai acabar, né? Isso, exatamente. Gente, calma, E o Kaique tá e perguntando um são negócio essas pra mim aqui. ações como o PI, né, que também Aham. trabalha as ODS, que é o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, né, traçados pela ONU. É, são essas atividades, esses projetos, esses programas que você vai implementando, a sementinha, mesmo que a longo passos, entendeu? E cada um de nós temos que fazer, mesmo que pouco, mesmo que a nossa parte. Porque se cada um É, fizer a sua parte, nós chegaremos, né? Para comer Onde... maçã, alguém tem que ter plantado a árvore, né? Então a gente Exatamente. começando a plantar as árvores agora, uma hora a gente colhe, né? isso Com que eu tô falando, né? Pessoas certeza, com começam a certeza. plantar as árvores. Com a gente tem que começar a plantar as árvores, né? A gente tem que começar a pensar nesse futuro, né? Porque assim, não adianta só chegar no futuro e tá tudo acabado e agora a gente tem que fazer alguma coisa. Não, né? A gente tem que Isso. fazer isso agora, né? Exatamente, prevenindo, né? Prevenindo, né? Isso. Porque remediar custa mais caro, Mais caro. dá mais trabalho do que prevenir, né? Exatamente. Exatamente. Porque se você tem que remediar uma situação, já tá ruim, né? Com certeza. Então, prevenir antes, pensar no agora é o que eu tento muito falar para os meninos assim, nas aulas, sabe? Porque assim, você vê muitos deles assim que não tem vontade de fazer uma faculdade, sabe? E se Sim. o adolescente não A quer fazer uma maioria da faculdade, escola. né? Tudo bem, não é? Sim. Ele não é obrigado a Não, fazer, não, não é. né? Mas alguma coisa ele tem que fazer. Algo tem. É bem difícil alguém pensar assim na nossa idade, tipo, falar assim, eu vou fazer um cursinho nessa idade. Tipo, eu tô com 16 anos, a maioria da turma dos primeiros anos tá com 16, pra quem Uhum. 15 anos, 16 anos, né? 15, 16. Pensar em fazer um cursinho, alguma coisa, ou sei lá, alguma coisa por agora, tipo, de envolver essas coisas, não quer, não pensa, eu não penso em fazer faculdade, eu não penso em fazer curso agora, eu não penso em trabalhar Eu agora. até, trabalhando nas oficinas, não todos, obviamente, gente, claro, isso não atinge todo mundo, mas alguns até se manifestaram que querem fazer alguma faculdade, obter esse É conhecimento, bem sabe? difícil. Mas eu tive alguns feedback positivos de um querem fazer hoje mesmo aqui de manhã, até na sua sala, o primeiro ano foi medicina veterinária, É. né? Os meninos lá da minha sala Isso, gostam mesmo de medicina veterinária. né? Eu É, vi. mas assim, alguma coisa ele tem que fazer, né? Porque no futuro ele vai ter que sobreviver por si só, né? Papai e mamãe Sim, não é com pra certeza. sempre. Bom, lógico que papai e mamãe é pra sempre, gente. Não tem como. Papai e mamãe é sempre pra sempre. É, então, em algum momento ele vai ter que fazer alguma coisa pra se sustentar, né? Sim, E empreender, É a melhor coisa. talvez assim, é uma decisão de cada um, né? é uma Talvez não decisão de seja a cada um. melhor coisa pra ele, né? Porque pra mim, por exemplo, não foi a melhor coisa, né? Eu vim ser professor, Aham, mas pra alguns é um caminho, né? É um caminho exatamente. possível. Com certeza. Né? Pode fazer como você fez, né? Fazer uma faculdade ao mesmo tempo que está empreendendo Empreendendo. e ganhando a sua renda e tudo mais. Até porque para fazer essa faculdade é necessário. Eu mesmo para fazer a faculdade eu trabalhei um ano em uma padaria e foi Aham, muito terrível assim, porque eu entrei na faculdade e as faculdades todas já tinham aqueles ar-condicionados gigantescos, gelados, né? certo. E durante o dia assim na padaria era
três fornos, quatro fornos industriais gigantes Nó, e você tendo que mexer naquilo, né? Então já é quente Barra do Garças. Aí no meio dos muito fornos ainda quente. mais quente ainda. Aí você chegava à noite na faculdade, aquele frio. Eu tinha um choque térmico que às vezes eu começava a suar assim na faculdade, assim, sabe? Aham. Era horrível. Mas você tem que fazer alguma coisa, né? Você tem que Tem. conseguir se sustentar. Sustentar, né? E a faculdade em si, ela, até sendo pública, você tem gastos, né? Tem gastos, Você tem tem gastos, gastos. não é assim, eu tô na faculdade, não vou gastar nada. Você tem. Tem. Então, você Né? precisa Você paga se meia, manter. você paga Eu meia não no sei. ônibus, mas você tem que pagar o ônibus, Sim, né? sim. Tem que Vocês tirar o estão me cheque. assustando. Mas então, Maria Clara, Não vem, não. ó, se ninguém te assustar, você vai empurrar com a barriga até chegar na hora. Gente, eu vou empurrar a barriga até. Eu já falei, eu vou morar com meu pai até os meus 40 anos. Não, você pode morar com seus pais até quando Vou você ser quiser. sustentada por ele até meus 40 anos. E é isso, Maria entendeu? Clara, eu vou ligar pro seu pai daqui a pouco perguntar pra ele se ele quer isso. Porque eu até comentei com o professor, aqui em Barra do Garças, daquele menino de 9 anos, não vou Sim, falar o sim. nome aqui e Aham. tal, mas eu tive lá e nossa, eu tô É, impressionada com aquela ele, história. ele já empreende, né, com 9 anos. Ele já Ele montou já o próprio empreende, negócio, né? ele começou com uma banquinha, Uhum, ele tinha um problema, porque como no nosso projeto, Uhum. né, você tem que ter um problema e desse problema, né, você trazer a solução, né, seja inovadora e também sustentável. Essa criança, esse menino aqui da nossa cidade, aqui de Barra do Garças, ele, com 9 anos, ele está assim, em fase, não vamos colocar assim de acabamento, mas bem adiantado na questão do empreendimento dele, que ele começou com um banquinho vendendo numa esquina da casa, tá? E detalhe, gente, não tem nem asfalto na casa. Assim, na uhum. rua, Na né? É Na rua. rua, na verdade. casa não. E aí, eu fui lá, conversei com a mãe e tudo, e foi ideia dele, partiu dele, sabe? E foi aquilo Nossa, eu tô muito impressionada com a história, e assim, com as fotos, porque a mãe me autorizou a tirar, né, pra mim. E, e de ver essa força de vontade, de ver Uhum. essa E olha que é determinação, e de ver difícil. que é possível sim. Uma criança de 9 anos, gente. Ai, agora que eu me sinto E, Viu? humilhada. Viu, Maria Clara? e ele hoje tem a banquinha, né? Tem a banquinha lá de lona, né? Assim, de plástico, de lona, gente. E ele ganhou a estufa, Uhum. tá? A estufa que tem dos salgados que ele vendem foi ganhado por conta dessa poeira, né? Que tal, mas assim, e dessa persistência dele, sabe? Nossa, quando eu fui lá, o dia que eu fui, ele estava para a escola, porque ele não falta aula, em hipótese alguma. E um outro ponto que eu achei, né, Uhum. positivo, É, perfeito, que ele, né, ele que empreende, mas ele mesmo você empreendendo, mesmo você precisa ter uma educação formal, né? uma Você educação, precisa. conhecimento, isso, Isso. exatamente. E assim, eu não sei, acredito que é da família deles, e ele vendo esse empreendimento dele fechado por conta dele estar estudando, Uhum. e ele perdendo dinheiro, ele pegou eu acredito que é parente, eu não tenho certeza do que eu tô falando, mas acredito que seja. E ele tá, ela cuida à tarde agora, então quer dizer, ele já tá meio que Empregando alguém. empregando alguém, ajudando alguém, né, nesse trabalho dele que ele começou vendendo salgado num banquinho. Muito interessante, muito Gente, é interessante. muito interessante. Isso é daqui, Nós pensamos, é da nossa região, da nós chegamos a nossa. pensar em trazer ele aqui, mas o Isso, YouTube tem as suas diretrizes, né? E trazer uma criança seria muito complicado. exatamente. Mas Verdade. é um exemplo bom pra gente, A né? gente pode marcar pra ano que vem. É um exemplo bom pra gente, assim, entender como funciona e tudo mais, né? A mãe dele falou que eu posso, né? Claro, eu vou pegar a autorização, tudo, e me trazer ele, no caso, na segunda-feira, dia vinte e Uhum. sete aqui, então, para a nossa feira de ideias. Pra feira de Para a feira ideias, de né? ideias, que é onde vocês vão trazer os projetos pronto, né? Alguns vai trazer maquetes. E para ele, né? A mãe E autorizou. como funciona? E como funciona? O projeto é dividido em três etapas.
São, no caso, oficinas, né? Tem a primeira oficina, segunda oficina, terceira e a quarta. Sim. Tem a primeira oficina, né? Que é sobre o quê? Que fala sobre o projeto, Uhum. entendeu? Em si. Aí tem a segunda oficina, que também trabalha a questão da criatividade, Muito da interessante. inovação. E, por fim, vocês montam esse projeto, né? Ele escrito, Uhum. né? Ele escrito, conforme um modelo que a gente Uhum. disponibilizei para o senhor, né? E aí vocês colocam essa ideia também na prática, assim, no caso, em formato de maquete, essa ideia de forma física ali, né? Interessante. Para a gente Muito, poder Muito estar interessante. enviando para os avaliadores, né? No muito caso. interessante. Muito interessante. É, é, essas ideias assim de influenciar, de levar, de aproximar, né, isso tudo pro aluno é muito interessante, porque o mercado de trabalho hoje não está fácil, né? Não, não Hoje em dia o tá. mercado de trabalho não está fácil. E assim, é necessário de ter ideias, né? De ter inovações, né? Exatamente. O mercado de trabalho hoje está fácil para ninguém, né? Então, é necessário. Principalmente com a tecnologia, né, Com a gente? Que ela tecnologia, né? muda, ela avança assim, ó, Porque a de uma tecnologia é muito forma. engraçado. A tecnologia, ela mata e cria novos postos de trabalho, Nossa Exatamente, isso, né? senhora. foi no ponto. Ela mata e cria Isso, novos, e é ao verdade. mesmo tempo, Isso. Uhum. né? Ela tira, né, aquela quantidade de pessoas trabalhando, às vezes substituído por um robô, por uma Hoje em dia máquina, tem né? robô, né? Isso, né? Marcelo, vamos abrir uma fábrica? De quê? Não sei. Então a tecnologia ela mata certos postos de trabalho, né? Mas ela também cria novos, né? Cria, Então você cria. tem que estar por dentro desse mercado de trabalho, que hoje em dia é diversificado, né? Antigamente, a gente estava até conversando sobre isso, né? Antigamente você Isso. ficava no mesmo empresa do início da carreira até morrer. Até morrer, né? Ou você fazia aquela função, Eu aperto esse eu parafuso peço para aqui, cortar esse papel, vai cortar o né? papel Até morrer. até morrer, né? Não, hoje não. Hoje em dia Você é muito tem difícil, né? que ter várias habilidades, né? Desenvolver várias habilidades. O mercado de trabalho e os empregadores, os postos, né, de trabalho Uhum. requerem isso, Requerem isso, né? requerem. Não é mais assim. Uhum. Eu sei fazer isso, só também ter o conhecimento técnico, né? Eu Uhum. sou formada em isso, eu sou formada em aquilo. Não, não, não Uhum. necessariamente. Você tem que desenvolver outras habilidades. E assim, pensando assim, tem aqui, você trouxe aqui até o material, Isso, né, do aluno, trouxe. né? Aham, trouxe. Que, Esse material a gente entrega, né, para para os os alunos, alunos né? no primeiro momento. Acho que eu me arrependi de não ter vindo da aula de manhã hoje. Que hoje você fez com os primeiros Eu fiz com anos, os né? primeiros anos, isso. Sim, a negócio, a palestra, né? Mas eu tenho ali o material, eu vou entregar para Aí eu vim você. entregar para você. Aí, a primeira oficina, o título é Profissões do Futuro e o Mercado de Trabalho, Exatamente. né? Porque tem uma introdução, né? Isso, Que é apresentando o projeto, né? isso. E depois vem o Profissões de Futuro e do Futuro e Mercado de Trabalho, né? Exatamente. E é muito interessante o material, muito legal, pessoal, deixa eu mostrar aqui para a câmera. Ele é bem colorido, né? Bem Bem, didático, né? Depois a gente vai uma tirar fonte também boa para Uhum. ler, depois a né? gente vai tirar uma fotinha pra gente postar isso aqui no Sim, Então, sim. igual o senhor falou, que na primeira oficina a gente trabalha as profissões do futuro e mercado de No mercado trabalho, de que nós trabalho, né? falamos aqui, né? Na segunda, a criatividade, né? Na Uhum. terceira, a questão da inovação, Da inovação, que né? também falamos A aqui. gente, vamos apresentar todos, depois a gente pode falar sobre cada um pouquinho. Sim, pode ser. Pode E na ser? última foi como eu falei, que seria assim, esse empreendedorismo, que vai ser segunda-feira, dia 27 aqui na escola, né, no Filinto Miller, que os alunos vão trazer já o seu projeto, o seu plano de negócio, né, que a gente fala, né, enquanto empresa.
quanto empresa, né? Isso, plano de negócio escrito. Muito Depois a legal. gente pode fazer um videozinho, tipo, só do caderninho, Sim, a sim, gente sim, passando, a sim. gente Vamos fazer postar. sim. Pra gente postar no nosso A Instagram gente tem que postar alguma coisa no nosso do feed, galera, então a podcast. gente tem que postar isso aqui, que é super Aí importante. o mercado do futuro, mercado como é que é o nome da primeira mesmo? Agora eu Aqui esqueci. é a primeira oficina que fala Profissões Profissões do do Futuro futuro e e mercado de Mercado de trabalho, Trabalho. né? Aí ela vem falando sobre o quê, basicamente, essa primeira oficina? É o que a gente acabou até de De comentar, né? comentar, né? Isso, Aham. exatamente, dessas mudanças, né? Sim, Dessa, do mercado de trabalho, dessas evoluções mesmo aham. que teve, como era anteriormente, né? Com a tecnologia Entendi. hoje. É o que foi basicamente que nós falamos agora. Aham. Muito legal. E aqui também fala que aqui apresenta que algumas profissões, né? Que Uhum. cada vez mais espaços são que algumas profissões que ganham cada vez mais espaço, né? Espaço, né? São exemplos de profissões do futuro, né? Aqui tem também. Porque é isso, né? Como a gente falou, né? E isso, a gente A só adiantou tecnologia aqui um pouco, sem... mata e cria novos postos de trabalho, Exatamente. né? A Aí gente, a criatividade vem falando sobre o quê? Que é a segunda oficina, né? Isso. Foi como a gente falou, né? No caso aqui, para você tirar mesmo o aluno, os alunos, as crianças da sua zona de conforto, né? Usar Uhum. mesmo as suas ideias, porque são criativos, né? Todos são criativos. Nós somos Entendi. criativos. É verdade, é verdade. Muito Vou legal falar mesmo. meio por gente, licença cima, um pouquinho. porque são Sim, 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 com bem. certeza. A inovação, vem falando sobre o quê? Foi o que a gente falou, né? Dessa questão de inovar, né? Melhorar, né? Tornar as coisas o produto mais ágil, né? Uhum. Facilitando, né? O planeta, a sociedade. Entendi. Entendi. Gente, o Kaique, eu vou falar com os meninos que o Kaique vai embora agora, Ah, então. sim. Mas é muito interessante mesmo essas palestras e tudo mais. É muito interessante a iniciativa da NTICS, né? Sim, Muito sim, interessante mesmo, assim, trabalhar essas sim. questões na escola, né? E também a gente queria muito agradecer mesmo o espaço dela estar cedendo, né? A gente poder estar participando desse projeto, né? Que é muito bom mesmo, sabe? Tanto a NTICS, né? E também tem os Assim, os patrocinadores, né? Que é patrocinadores, né? eles que patrocinam a questão dos cursos. É a CNH Industrial e a Case Que é feito com você. e É muito, sabe? Eu fiquei impressionado porque, assim, é, esse tipo de ação é uma ação que ela tá mexendo ali na base mesmo, é onde ela precisa acontecer, né? E assim, quando eu ouvi falar do projeto, eu pensei que era governamental, porque assim, como tá indo na base, né? Aí quando eu ouvi falar que é uma empresa, eu falei, nossa, é uma empresa Gente, preocupada com isso, né? exatamente. Preocupada Preocupado. com essa base, preocupada em influenciar, né? Isso. Crianças e adolescentes a pensar no futuro, A pensar no futuro, a exatamente. pensar na Essa é a criatividade, a o palavra. pensar Marcão na achou super interessante, porque inovação. ele chamou a gente no meio da quadra e falou assim, ó, amanhã vocês vão fazer isso, amanhã a gente vai ter um podcast com isso. Ele não precisou nem se sentir compromisso. Ó, se você não vir, eu vou na sua casa. Tipo, já com ameaça, meu Deus. Porque assim, eu fiquei encantado mesmo assim com o projeto, com a ideia e tudo mais, porque você espera geralmente isso, você não espera tanto de uma empresa, não espera tanto assim, porque você pensa assim, às vezes, não, eles estão preocupados com lucros, mas não, eles estão preocupados também Também com a com a Eu sustentabilidade, sustentabilidade, pensava que era só com a assim. comunidade. Isso com a mesmo. comunidade e tudo mais, né? Então é muito interessante, esse projeto veio para agregar e muito, né? Muito, verdade, professor. Com Veio certeza. para agregar muito, Onde nós passamos e né? estamos passando, e graças a Deus, estamos tendo uma receptividade, Aham. gente, quase não sai, Quase não sai. receptividade muito boa. A gente faz uma pesquisa de indicadores, né? Uhum. E eu fiz bastante, e nisso muitos, nunca teve contato, não teve contato com nenhum programa de empreendedorismo Imagino, anteriormente. Nenhum, entendeu? entendi. Nunca, às vezes, nem sabia o que falar, nem sabe o que é o que é inovação,
né? Não, Então, isso é importantíssimo ser tratado nas escolas, é, né? não, então parabéns, Principalmente né? nessa base mesmo, né? Que é onde que está se Então a formando, gente né? tem que dar mesmo Estudando. os parabéns à CNH Industrial, né, Case Construction, a NTICS, por esse projeto, né, que é muito interessante mesmo, sabe? É, porque a gente teve aqui no nosso último episódio do nosso podcast, a gente teve uma psicóloga, né? Certo. E a gente estava falando justamente como é difícil, às vezes, que um dos processos mais difíceis que tem como professor é ajudar o aluno a entender que ele pode sair daqui e ir para ali. Aham. Porque ele É difícil. geralmente não tem uma autoestima suficiente para ele entender que ele pode fazer alguma coisa. Sim, Porque ele ouve fora da escola e ele ouve da sociedade, ele ouve que tudo é muito difícil, é que isso. tudo é muito impossível. É, Ai, gente, eu penso assim. Mas a gente teve essa conversa aqui na semana passada justamente disso, sabe? Porque eles podem ser mais. Eles podem fazer as coisas. podem. Eles podem. Se ele quiser fazer uma Podem, faculdade, conseguem. eles podem fazer. Conseguem. Eles conseguem fazer uma faculdade se eles quiserem. Eles conseguem empreender se eles quiserem. Eles conseguem fazer as coisas, sabe? É, nem é uma coisa assim de falar que tudo é fácil, tudo é tranquilo. Não é fácil, não é Sim, tranquilo. é, Mas é possível. é possível. É possível, sabe? Com certeza, professor. Então, assim, o nosso podcast, pensando assim, por exemplo, no problema que ele vem para resolver, é justamente o problema que eu Pra acho que gente aprender, porque tantos problemas que a gente teve, tipo, em questão do podcast, a gente até hoje não desistiu, a gente só aprendeu, aprendeu Vocês aprendeu, e, são um exemplo, e então, aqui, exemplo né? de, tipo, Um exemplo. né? uhum. É porque fazer tudo isso funcionar não é fácil, né? Não é simples as coisas, né? A gente tem que ter A uma gente saúde mental muito boa, a E gente a tem gente que. tem que também ter muito apoio, né? Então até a gente teve muito apoio da nossa diretora que confiou no projeto e fez, Até hoje ajudou, confia Incentivou, bastante. né? incentivou a acontecer, né? Então assim, o nosso podcast ele é para falar sobre isso, sobre os problemas, sabe? Porque assim, é, é, a comunidade escolar é cheia de problemas, né? Sim, Porque é sim, sim. formada de pessoas, né? E eu falo assim, cheia de problemas porque é, tem problemas de saúde mental, então a gente traz um psicólogo para falar sobre isso. E falar desses problemas e também trazer, igual vocês trouxeram um Aham. profissional da área, que ele traga também possíveis soluções, né? Sim, É sempre bom. Aquela orientação, né? É sim. muito importante, Por e exemplo, principalmente hoje pela no dia, internet, gente. no dia Chega. das crianças, o nosso podcast focou no quê? Focou nas crianças autistas. Então a gente trouxe uma mãe de dois meninos autistas Aham, e uma membra do AMA, que é uma associação do Mundo Azul aqui de Barra do Garças, né, do eu Vale do conheço, Araguaia. eu sei. Então a gente trouxe ela para ela falar sobre isso, para falar sobre os preconceitos, para até desmistificar isso, sabe? Então, assim, a gente vê as necessidades e vamos falar sobre os problemas, porque é basicamente isso. Um podcast não é uma entrevista, né? Por exemplo, para a senhora sentar aqui e eu ficar Sim, fazendo perguntas para a senhora, é uma conversa. Então, assim, durante uma conversa surgem imprevistos, surge uma desatenção. A Maria Clara mesmo é a rainha de fazer Gente, isso. não tenho culpa. Os meninos, eles estão atrás das câmeras. Aí o Kaique, ele tinha que ir embora. Eu tenho que conversar com o Kaique ali pra ele mandar Kaique, para de mexer no celular e vai fazer as stories. Não tem como, gente. Eu tô falando que ela é a que manda aqui. Então, assim, uma conversa é para isso mesmo, pra gente até desmistificar as coisas, sabe? Porque a gente fica cheio de preconceitos e às vezes não É faz alguma verdade. coisa, fica só com aquilo na mente, né? Por exemplo, os meninos às vezes ficam pensando assim: eu não posso fazer uma faculdade, ou eu não posso abrir uma empresa, ou eu não O posso fazer Marcão alguma é meu coisa. segundo psicólogo, porque Então a gente vem pra cá pra o quê? Pra, olha, você pode. Vamos trazer um exemplo aqui. Vamos trazer uma pessoa pra conversar aqui que entende disso, uhum, né? Até porque a senhora vindo aqui, eles veem, olha, a Juscelia é humana. Então dá pra me ser como a Juscelia, né? Porque sim. às vezes fica essa coisa muito distante, né? Eles veem aquelas pessoas vê um juiz na Na televisão e pensa, TV que é impossível, não, é né? impossível ser juiz.
É impossível. Não, aquele empresário ali é um semideus. É impossível de eu chegar lá. E não é, E não é, né? não é. São São pessoas. pessoas, e todas essas pessoas, não, claro, não são Sofreu por todas. algo pra chegar até ali naquela cadeira. Isso, exatamente. Sofreu algo, teve dificuldade, teve Teve seus obstáculos, teve seus perrengues. perrengues, abriu mão de muita coisa, Mas mas chegou, chegou, né? mas chegou. E é Chegou. assim. E assim, Essa é a Eu vou ideia colocar mesmo. isso na minha cabeça a partir de hoje. é colocar isso, é entender realmente isso. Então, assim, um dos maiores trabalhos do professor e esse projeto acho que veio para ajudar nisso, nesse problema, que é o problema mais grave que a gente tem hoje em dia na escola, que é ajudar o aluno a entender que ele pode estar ali, ele está ali naquele momento, mas ele pode estar em outro lugar no No futuro, sabe? futuro. E exatamente isso. É. Perfeitamente. Então, E eu acabou. sou da seguinte filosofia: eu taco a pedra na lua. Se ela chegar até na cobertura, tá ótimo, Ai, o Marcão, ele não desiste. né? Ai, eu também, eu Cara, sou um pouco dessas, professor. É, Eu não desisto é. fácil Eu, das eu, eu fico, coisas. eu Eu sempre tô- fui assim, eu sempre pensei assim, sabe? é. Eu não queria Gente, ser ele tá me pouco, beliscando sabe? aqui. Eu não queria ser pouco. Eu tô brincando, é brincadeira, não bato em aluno. Não acredito. É Ótimo. piada só. É, É, eu pensava assim, eu quero ganhar um prêmio Nobel. Então, se eu se tornar um doutor, já tá ótimo, sabe? Nossa Então senhora. eu penso em chegar longe, né? Você pensa, você joga a pedra longe. tem Onde ela visão chegar, além. tá ótimo, Gente, né? eu nunca conheci uma pessoa que tem visão além igual isso daqui. Nunca. Nunca na minha vida. Nunca vou ter um professor que tem, mas esse daqui tem. E olha que eu convivo com ele desde o oitavo ano, oitavo, nono, primeiro. Porque é basicamente isso mesmo, assim, sabe? E eu acho que eu sempre tive sempre muito isso, sabe? Ser sonhador. Então, assim, quando eu vi os meninos do Podpah lá, eu pensei assim, eu também quero ter um podcast, sabe? Então vamos Sim. fazer acontecer, sabe? Então, os alunos E eles não ficou só necessitam isso. E aqui, né? só não ficou E só aqui, você né? colocou em prática, né? Sim, né? Você aplicou a sua ideia. Foi Sim, muito. sim. Mas a parte pior ele não fica. Que é cuidar dessas pestes. Não fala assim. Não fala É. assim. Mas é isso, sabe? É isso. A gente colocar as nossas ideias em prática, sabe? É difícil para os alunos hoje sonhar, mais difícil ainda colocar em prática. Então a gente tem que ajudar eles com esses projetos, com essas ideias, a conseguir colocar tudo isso em prática, sabe? Isso Uhum. é muito O bom é que importante. o Marcão, ele sonha, tipo assim, ele sonha muito alto, ele coloca as coisas tudo em prática. Só que, tipo assim, ele não coloca só pra ele, gente. Ele não sonha só pra ele. Ele fala assim, amanhã a gente vai ter um podcast disso, isso, isso, isso. Ele tá sonhando pra ele aqui, né? Mas ele tem que colocar todo mundo É porque envolvido. assim, Ele tem que colocar todo mundo preocupado pra mim correr, mexer os pauzinhos é porque, e arrumar. às vezes assim, as pessoas não entendem, por exemplo, o trabalho que dá para ter um podcast. Porque se você quiser fazer um podcast só com uma pessoa, não tem como, né? Às vezes tem até como, por exemplo, você fazer um podcast diferente, mas um MesaCast como esse aqui, Sim. é impossível. Então eu pensei o quê? Eu preciso de uma pessoa para editar o vídeo, eu preciso de uma pessoa para. Então eu vou ajudando e vou ensinando todo mundo a fazer, que assim todo mundo vai. E além disso, para fazer bem feito, para fazer bem É, feito, Ele é né? só uma Dá, pessoa. recentemente eu fui numa palestra, você deve conhecer, do professor Mário Sérgio Cortella, sim, né? sim. E, e é uma coisa que ele fala sempre, tá nas redes sociais dele, que é capricho dá trabalho. Dá Dá trabalho. Dá. trabalho, Dá As pessoas trabalho. têm que entender isso. entendeu? Eu brigo, eu falo isso, 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 a sala tá bagunçada. Mas, gente, ó, capricho dá trabalho. Sim. E para as pessoas entenderem que você é uma pessoa, tipo assim, não é caprichosa, mas pra você, mas é pros outros que você tem que ver caprichoso, eles não entendem, gente. Eles não entendem. Eles não Ai, ai, entendem. A próxima pauta do podcast vai ser isso, porque não entende. A próxima pauta do podcast vai ser lavar roupa suja aqui. ai, ai. Mas é basicamente isso então, Jocely. Eu queria muito agradecer. Tem alguma coisa mais que você quer falar? Professor, eu queria, eu achei essa ideia muito interessante. Eu passei por outras escolas e ainda não vi Uhum. ainda.
sabe? Um podcast, e aqui tem um nome até bem sugestivo, né, pra gente, Pode Estudar, né? Sim. Sim, Você sim. pode estudar. Então, assim, eu achei muito, muito inovador, Muito obrigado. Muito obrigada. sabe? Muito mesmo. Eu queria agradecer essa oportunidade dessa Ah, ah, troca ah, de experiências, informações, porque a gente também aprende. Nós estamos com aqui, eu certeza, estou aqui Sim. aprendendo, gente. Estou com aqui certeza. extremamente no aprendizado. E ver essa mudança, porque querendo ou não, eu vim de uma outra realidade de escola, Uhum. principalmente no meu ensino fundamental, e para você ver o quanto mudou. É, sim, Não é só o mercado de trabalho, a educação também Sim. sim, mudou, sim. É, né? Nós temos hoje essa tecnologia, né? E aham, quando utilizada dessa forma, né, para beneficiar, trazer melhorias, né, multiplicar conhecimento, levar conhecimento da forma que uhum. vocês estão fazendo, é Sim, sim. sensacional. Aí a gente entende isso e a gente agradece muito, né? Agradece de novo as empresas, a NTICS, a Case Case Construction e Construction a e a CNH CNH Industrial. Industrial pelo espaço, porque a gente não consegue aplicar dinheiro em marketing aqui. E a gente quer que o nosso podcast seja conhecido, né? Sim. Então a gente quer que isso aconteça, quer que as coisas aconteçam da forma que tem que acontecer. Então, agradecer muito mesmo a todos vocês, a que criaram o projeto Pi, né? Que abre esse espaço para a gente tá mostrando nosso podcast, tá mostrando nossas ideias, que é muito legal mesmo, muito bacana. Então, fica aí o agradecimento a todos vocês, tá bom? Obrigada, obrigada a todos vocês. Obrigada. A gente agora, esse horário é que eu chamo de passar o chapéu, né? Que a gente tem que pedir para o público que está assistindo a curtir, né? Compartilhar esse vídeo, né? Se você Isso. curtiu o papo, se você conhece alguém que está precisando ouvir alguma parte do nosso podcast, então curte aí pra gente, manda para essa pessoa, divulga aí nos grupos, né? Às vezes a gente divulga uma fofoca, divulga alguma coisa, mas não divulga alguma Eu Isso. coisa sou legal. ótima pra divulgar fofoca. Todos nós somos ótimos para divulgar fofoca. É Mas a verdade, gente tem que mas divulgar coisa legal também, coisas né? legais, coisas que Gente, tragam os conhecimento. comentários estão desativados. Os comentários estão desativados, mas agradecemos muito a todos vocês, tá bom? E então é isso, tá? Até mais. Até mais, muito Beijinho. Agora a obrigada. gente volta só no que vem. A gente provavelmente só vai voltar ano que vem, tá Porque bom? se. Talvez, gente, eu tô vendo ainda, porque parece que É, tem a mais um gente, a podcast gente tá ainda pra vendo vir. ainda o como que vai ocorrer, mas provavelmente a gente só volta ano que vem, porque a gente já tá acabando as Ou aulas talvez e não. os meninos vão ter provas, né? Então fica tudo mais corrido, então talvez a gente volte ano que vem ou talvez tenha mais um ainda, a gente vai ver como vai acontecer. Eu vou organizar A certinho. Maria Clara é que vai mandar e vai ver como acontece. Férias, né? Férias. Eu preciso de Mas é férias, isso, mas Tá pessoal. chegando as férias. Até mais.